Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que contratação, hein? Vitor Roque é do Palmeiras. Tá assinando contrato nessa sexta-feira para chegar no domingo e já poder disputar o Paulistão, hein? Será? A Leila Pereira explicou aquela postagem, né, que os torcedores em geral não gostaram muito assim, anunciou reforços e a pergunta que fica, o Lucas Evangelista do Bragantino agora vem, tem a questão do Fabinho aí, chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E Palmeiras, Vitor Roque, hein? O jogador que faltava, a cereja do bolo. Eu cobro há muito tempo, olha, tem uns 2 anos mais ou menos, que beleza, o Endrick aqui resolvia a vida do Palmeiras, depois chegou o Estevão, tá tudo lindo. Quem será o próximo? Será que tem um outro na base a ponto de salvar a pele dos dirigentes? Por que eu digo isso? Porque algumas contratações, elas são bem feitas no Palmeiras. O Maurício, acho que é um excelente jogador, machucou agora. O Felipe Anderson vinha de ótimos números, mas é fato que no Palmeiras ainda não se encontrou, ou o Abel não conseguiu encaixá-lo no time. Acho que essa ponderação a gente precisa fazer, porque ele sempre foi bom jogador, mas é verdade que no Palmeiras não aconteceu. Agora, outros reforços, eles, assim, não inspiram lá tanta confiança, né? O lateral Jai, o próprio Facundo Torres, que eu acho que é um bom jogador, tá se provando um bom jogador, um jogador útil, mas não chega com aquele status, né? Não chega. O Flaco Lopes, tão contestado. O Aníbal Moreno, chegou bem no Paulista do ano passado, já vimos que é um jogador para compor elenco. O Richard Rios, esse sim. Esse chegou e tomou conta da posição, muitas vezes displicente, porque ele joga muita bola, mas é um referencial, é um titular do time. Além de outros tantos craques que o Palmeiras tem, né? Gustavo Gomes, que está machucado, Rafael Veiga, e o próprio menino Estevão, né? O goleiro Everton, sempre muito seguro. Eu gosto muito do lateral Mike, mais até do que o Marcos Rocha, mas acho o Rocha um jogador ainda importante. Na esquerda o Piquerez é maravilhoso. Então o Palmeiras tem um time, tem algumas peças de reposição, mas faltam, né? Faltam algumas situações ali para bater de frente com as grandes equipes. E ano passado foi o que faltou, gente. Foi o que faltou. O Palmeiras dependeu muito do Estevão e do Abel tentando tirar coelhos da cartola sem um jogador definidor. Bom, esse ano tá mais do que provado, né? O Abel, em todas as entrevistas, ele faz questão de frisar que o grupo dele é curto, que sempre foi curto, nunca tão curto como agora. E que precisa de reforços, e que precisa do 9. Então, assim, o Palmeiras se mexeu. Porque ele contrata o Paulinho, no que eu imaginei como um grande movimento, mas um Paulinho que ainda não conseguiu jogar. Agora vai, né? Agora tá treinando já, finalizando aí, pode até jogar esses jogos finais do Paulista. E aí você tem um Paulinho, que ainda tem muito a render pelo Palmeiras, você tem um Vitor Roque, chegando, e aí você já muda completamente o patamar do teu time. Porque aí você vai ter um Facundo Torres, você vai ter um Estevão até a metade do ano, com Vitor Roque e Paulinho. Opa, aí muda muito. Aí nós estamos falando de uma squad, nós estamos falando de uma equipe muito mais robusta, com jogadores de altíssimo nível. É isso que o Palmeiras precisava fazer. Porque ele vende o Vitor Reis, ele já negocia o Estevão, e já, sabe? E ao mesmo tempo a reposição nunca era à altura. Era sempre um jogador para formar aqui e ali. Não, o Vitor Roque é diferente. O Vitor Roque, ele saiu como um fenômeno do Atlético Paranaense, até pelos valores envolvidos, né, que o Alexandre Matos conseguiu, negociando ele com o Barcelona. No futebol brasileiro assombrava, talvez o time não ajudasse muito, mas assim, um jogador de muita personalidade só com 18 anos. Muitos entendendo como um potencial superior ao do Endrick, que o Endrick tem uma luz dos craques, né? A bola procurava ele participava de momentos decisivos, ele estava num time absolutamente vencedor, então favorecia bastante também. Mas eu ainda acho que o Endrick vai despontar muito na Europa, tá dentro de uma fase de adaptação, como esteve o Vitor Roque, mas aí preterido pelo Xavi, que também não gostava do Rafinha, que hoje está disputando até para ser bola de ouro, só para vocês terem uma ideia. Então assim, o Xavi cometeu alguns erros, né? E essa não utilização do Vitor Roque, também por uma questão própria do jogador, né? Daqui a pouco ele não correspondeu mesmo, foi emprestado para o Betis. Os números dele são bem decepcionantes, né? Porque ele faz 16 jogos e 2 gols no Barcelona. Depois ele vai para o Betis e se torna o vice-artilheiro do time com 7 gols e 33 jogos.
jogos. E aí entra o Palmeiras na jogada. O Vitor Roque acenou com bons olhos, né, voltar ao futebol brasileiro, entrar no radar da seleção, até o Pedro se recuperar. Nós não temos um 9, né? Temos o Endrick, mas o Endrick sem tanta confiança da turma, exatamente por não estar conseguindo jogar lá, porque tem um cara chamado Mbappé, né, que não está dando espaço, mas o Endrick está dentro de um processo natural também, a gente tem que entender, e o Vitor Roque sabe que estando no Brasil, sendo protagonista num time que disputa títulos, não tem para ninguém. Ou ele volta para a Europa nos mesmos moldes, com mais estofo e tudo mais, ou ele performa por aqui a ponto de ser chamado para a seleção e ainda fazer carreira. E eu acho que isso pode muito bem acontecer. É um jogador que o Palmeiras precisava e justamente o que o Vitor Roque precisava. Um time desses para que ele possa render e mostrar o futebol que ele tem. Ele deve assinar contrato nesta sexta-feira, pode ser que até já tenha assinado. Por quê? Porque sexta-feira é um dia muito importante, né? A Europa começa antes pelo fuso, então muitas coisas cedinho no Brasil já vão começar a ser solucionadas, né? Como, por exemplo, tem uma documentação toda para que o Palmeiras possa resolver junto da La Liga, da FIFA, e ter junto a CBF para poder, pelo menos, encaminhar até o fim do expediente essa documentação e aí, ok, o registro no BID pode não ser necessariamente nessa sexta, mas a documentação tem que estar com a CBF para a liberação do jogador com o contrato assinado. Esse contrato é virtual, não precisa da presença do jogador. Hoje em dia, né, você assina virtualmente. Você precisa realizar exames. Esses exames estão sendo realizados lá em Sevilha, para que ele possa se liberar. O que a La Liga entendeu? De que com a janela fechada lá na Europa, ele não poderia retornar de empréstimo ao Barcelona para ser negociado com o Palmeiras. Mas a FIFA abre exceções quando o clube que é o contratante, né, ele tem uma janela aberta. Tem um registro técnico para isso. E aí, baseado nisso, a FIFA se sobrepõe a qualquer outra competição, né, e a La Liga especialmente. O Palmeiras conseguiu, habilmente, né, convencer todo mundo de que o negócio poderia ser feito. E era bom para todo mundo, até porque o Palmeiras está pagando 25 milhões de euros para ter o jogador. É o preço, gente, é o preço. Ele foi vendido por pouco mais de 30. Na verdade, totalizando assim com metas e tal, chegaria a 60, mas não chegaria, né? Mas ele saiu do Brasil por 35 a 40 milhões de euros. O Palmeiras está pagando 25 com bônus de mais 5. E aí eu acho que aqui ele pode corresponder a esses bônus, mas estamos falando de 150 milhões de reais. É muita grana, cara. É muita grana, mas é um jogador de 20 anos. Que faz 20 anos, inclusive nesta sexta-feira. Está de aniversário nesse dia que você está vendo o vídeo. 20 aninhos. Então ele tem muito para corresponder, força física, capacidade técnica, e ainda nas mãos do Abel Ferreira. Que contratação. Vitor Roque tem tudo para brilhar com a camisa do Verdão, deve chegar no domingo e com a documentação de sexta ele já consegue ser inscrito no Paulista, provavelmente não para jogar, né? Até porque joga no sábado, né, o do Palmeiras. Então o Palmeiras avançando para a semifinal, aí ele pode ficar à disposição. Tava jogando na Europa, tá bem fisicamente. Será que o Abel pula hierarquias, contrariando muitas vezes aquilo que ele faz, né, colocando como titular, ou acho que no primeiro jogo, botando no segundo tempo, né? E aí a gente vai ver a possibilidade, a capacidade dele para dizer, não, acabou, né? Numa decisão tem que botar o cara para jogar. Então, nessa reta final, o Palmeiras cresce muito também pela chegada do Vitor Roque. E tem mais, né? A Leila Pereira concedeu uma entrevista coletiva para anunciar os zagueiros, né? O Mikael e o Bruno Fux, né, como novos reforços, que também estão dentro daquilo que eu falei para vocês, né, de jogadores para formar um grupo, né, para compor um elenco. O Bruno Fux, eu acho que ele vem mais para ser titular ou disputar titularidade, jogador técnico de boa saída de bola, que não conseguiu jogar tão bem no Galo, mas no Inter ele foi muito bem. Ele tem essa característica e para suprir a lacuna do Vitor Reis, né? Então, mas numericamente o Palmeiras estava precisando de jogadores para, digamos assim, né, para reforçar o seu sistema defensivo, até com a lesão do Gomes aí. O Murilo estava suspenso no último jogo, então aí ele teve que usar a base, né, para variar, o Naves e o Benedetti. Então, o Mikael e o Bruno Fux chegaram. E aí a Leila aproveitou para explicar aquela postagem dela, né? Depois que o Palmeiras classifica, né, quase nos últimos lances, lá, aos 41 do segundo tempo, com o gol do jovem Alan, e ela coloca no seu stories lá, estão mais calmos?
né, que é um meme, virou um meme, né, muita gente né, usando como figurinha, né, para zoar no WhatsApp, aquela coisa toda, para dizer que o plano está sendo seguido, né, que baixa a bola e tudo mais. Muitos torcedores encararam isso, até pelo timing da postagem, como um deboche, como uma ironia com o torcedor. Que o torcedor não, como se o torcedor não tivesse direito de protestar, né? Do tipo, vocês estão brigando por quê? A gente classificou, fizemos 23 pontos, tá tudo bem, não sei o quê. Não pegou muito bem com o torcedor, ou com boa parte da torcida. E ela foi lá explicar, dizendo que em nenhum momento ela quis debochar do torcedor, que quem debochava do torcedor eram as diretorias passadas lá, de 2002 a 2012, e que o Palmeiras nunca foi tão vencedor, mais ou menos alinhada com o discurso do Abel, e que ela tá trabalhando, aquela coisa toda, né? Eu acho que às vezes a Leila, eu acho que ela tem uma capacidade administrativa muito boa, muito boa. Tá demonstrando isso na hora decisiva, porque a janela tá fechando e aí você, né, o combo disso, o somatório disso é que tem o Estevão até metade do ano com Paulinho e Vitor Roque. Aí ela conseguiu ir ao mercado. Perdeu algumas disputas, é verdade, mas foi ao mercado. E tem ainda o Lucas Evangelista, que é jogador do Bragantino, muito bom jogador, que supriria a vaga deixada pelo Zé Rafael, que foi anunciado essa semana no Santos, mas também por outros jogadores ali, né? O Gabriel Menino também, que saiu pro Atlético Mineiro, e também para disputar uma titularidade. No Bragantino, cara, ele virou a referência técnica depois da saída do Arthur, do Elinho, do Léo Ortiz, assim, tudo ficou na conta, mais ou menos, do Lucas Evangelista, né? O Matheus Fernandes também é bom jogador, mas ficou muito nas mãos do Evangelista. Só que aí, o que o Palmeiras entendeu? O Palmeiras estava negociando um empréstimo com opção de compra, e mandando para lá o Fabinho, volante, que também está com poucas oportunidades no Palmeiras, né? Também no mesmo molde. De repente, o Palmeiras entendeu que não quer saber, vamos comprar o Lucas Evangelista e também, até pelos investimentos feitos, né? A questão do Fabinho virou uma venda. Né, do tipo assim, cara, a gente não vai te usar mesmo, então assim, vamos por 50% aí, 2,5 milhões de euros, vamos ver se o Bragantino topa, e aí a gente negocia, faz parte da negociação, né? O Palmeiras está pagando mais pelo Evangelista, 4 milhões e pouco, mas está negociando um jovem talento da sua base, para que o Bragantino também compute ali um valor e aí o Palmeiras também arrecada um pouco, né, já que está investindo bastante. Tudo bem que vendeu o Vitor Reis por 40 milhões de euros, né, ou quase isso, mas tudo bem, beleza. Mas está dentro de um orçamento que foi modificado e entendido como, peraí, ao invés de pegar por empréstimo, vamos pegar e vamos vender também o Fabinho e agora o Bragantino tem que dar resposta para esse negócio ser fechado até essa sexta-feira. São informações do Verdão e aí sim, Evangelista, Paulinho, Facundo, sabe? Aí já tem o Piquerez, já tem o Veiga, já veio o Maurício, o Felipe Anderson tá voltando aos pouquinhos, e a gente espera ainda que ele jogue aquilo que ele sabe. E agora o Vitor Roque. Se não for no Paulista, será um Palmeiras bem mais robusto e fortalecido para a sequência da temporada. A reformulação ela faz parte. A maneira como aconteceu a gente pode discutir. Agora saíram Dudu, Rony, entre outros jogadores, alguns vendidos, outros liberados pelo Abel para procurar clube, aquela coisa toda, e chegaram reforços dessa vez bem interessantes. Vocês não acham? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!